Ok, muito boa noite. Pela graça de Deus, somente pela graça, nós estamos aqui nessa noite, podemos cultuar nosso Deus, abrindo a palavra dele e poder compartilhar a palavra, ouvir a palavra do nosso Deus, alimentar nossa fé. E realmente é um privilégio para cada um de nós poder abrir a palavra e pensar com Deus. Amém? Se você pode, nessa noite, abre comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo 26. Atos, capítulo 26. Atos, capítulo 26. E vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Em nome de Jesus, obrigado por sua presença. Em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, porque grande é o nosso Deus e muito digno de ser louvado. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Ti, ó Pai. Espírito Santo, unge nossos corações, fale conosco nessa noite, Pai. Por favor, vai de conta das nossas necessidades, cada uma delas, ó Pai. Cura, transforma, supre, Pai. Faz o impossível tornar possível diante dos nossos olhos. Por favor, Senhor. No nome glorioso de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Atos, capítulo 26. Uau! Atos 26. Interessante que o versículo nosso é o 19. Está um clima pesado aqui na praça nossa hoje, mas pela graça de Deus, aqui estamos, amém? Atos, capítulo 26, versículo 19. Paulo está diante do rei Agripa aqui, e ele está dando testemunho dele de como ele conheceu Jesus Cristo, o Messias de Israel, como seu Salvador. Ele fala o testemunho de quando ele estava indo para Damasco, com a finalidade de prender todos aqueles que eram seguidores do caminho, que é Jesus Cristo. E durante essa sua jornada, ele caiu do cavalo. E ele ficou cego. Ele ouviu a voz perguntando: por que me persegues, Saulo? Ele falou: quem és tu, Senhor? Ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Muitas vezes nós somos perseguidos, mas, na verdade, é aquele que está em nós. Não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós. A perseguição é a Deus e as coisas do nosso Deus. E aqui Paulo dá esse testemunho diante do rei Agripa. E no versículo 19, ele fala que ele teve essa visão celestial, né, de proclamar o evangelho de Jesus Cristo aos gentios. E ele fala para o rei Agripa o seguinte, versículo 19, Atos 26, versículo 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Olha, aqui é o apóstolo Paulo falando. Não fui desobediente à visão celestial. Paulo, nós sabemos, no livro de Atos, né, o quanto ele sofreu por causa do evangelho de Jesus Cristo. Ele foi perseguido, ele foi chicoteado em praça pública, apedrejado, e ainda por onde ele passava, por onde ele ia, os judaizantes vinham atrás, contradizendo a mensagem de Paulo. Ele foi perseguido, ele foi apedrejado, chicoteado em praça pública, por amor do evangelho de Jesus Cristo. Mas sabe, Paulo não desistiu. Ele continuou firme. E ele fala aqui para o rei Agripa: ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Pelo contrário, ele fala que ele fez muito mais do que os apóstolos que andaram ao lado de Jesus Cristo, né? Ele realmente foi até os confins da terra pregando o evangelho de Jesus Cristo.
E aqui estamos nós, nessa noite, ouvindo esse testemunho do apóstolo Paulo. Não fui desobediente à visão celestial. Então, para nós, nesta noite, também não devemos ser desobedientes ao chamado de Deus para as nossas vidas. Não devemos ser desobedientes. Quando Deus colocar algo em nossos corações para fazer, devemos fazer com todo o empenho. Não é para nós, não é para outros, é para Deus. Nós temos um chamado, nós somos parte daqueles poucos escolhidos. Lembra que Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E nós fazemos parte desses poucos escolhidos. Nós temos um chamado da parte de Deus. Então, quando Deus coloca algo em nosso coração para fazer, não devemos ficar medindo os riscos. Pelo contrário, nós devemos ir de fé em fé. Mesmo que tenha oposição, mesmo que falam mal da nossa esperança, não devemos retrair. Não devemos abandonar nossa confiança em Deus. Como está escrito em Hebreus 10, devemos ser firmes no nosso chamado perante Deus. Sabe, amados irmãos, não devemos retrair, não devemos desistir. Talvez teremos muralhas na nossa frente. Lembra quando o povo hebreu entrou na terra prometida? O povo cruzou o Jordão e logo na frente encontrou o quê? Jericó. E o que aconteceu? Eles rodaram 7 vezes Jericó. E na última gritaram. E as muralhas de Jericó ruíram e vieram ao chão. E eles entraram na cidade e tomaram a cidade. Muitas vezes nós estamos diante das impossibilidades da vida. E muitos de nós recuamos, retraímos, desistimos. Aquilo que era tão, assim, maravilhoso aos nossos olhos, seja um evangelismo, seja estar congregando, seja estar contribuindo, seja estar fazendo algo que Deus nos chamou a fazer e nós estávamos fazendo e trazia uma satisfação muito grande em nossos corações e de repente muitos de nós retraímos, paramos, empacamos na vida que Deus tem para as nossas vidas. Se essa é a sua realidade nessa noite, eu quero dizer para você que Paulo não foi desobediente à visão celestial e nós devemos também seguir esse exemplo de Paulo. Paulo não sendo desobedientes ao chamado de Deus para as nossas vidas. Não podemos retrair nessa reta final que antecede a volta de Jesus aqui na terra. Nós precisamos perseverar firmes na graça de Deus. Em 1 Crônicas, capítulo 4, 1 Crônicas, capítulo 4, olha comigo aqui, uma historinha interessante. Em 1 Crônicas, capítulo 4, fala de um personagem que muitos de nós já conhecemos essa história, e alguns de nós, né, ficamos assim, alegres como Deus responde as orações. Aqui no capítulo 4 de 1 Crônicas, versículo 9 e 10, fala de Jabez. Versículo 9 e 10. Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Imagina que Jabez
Jabez, sabe? A sua mãe colocou o nome dele de Jabez, porque com dores o deu à luz. Imagina Jabez, né, quando era criança, adolescente, né, os seus amigos, eu não sei se tinha bullying naquela época, provavelmente tinha, né, os amigos dele falam, olha, com dores sua mãe te concebeu. Olha, e Jabez, ele invocou o Deus de Israel e falou, Senhor, que o Senhor me preserve do mal, da aflição. E sabe, e Deus ouviu a oração de Jabez. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Que alargues as minhas fronteiras. Olha, nesta noite, muitos de nós estamos falando, Senhor, alargue as nossas fronteiras, seja nas finanças, seja na saúde, seja nos relacionamentos. Alargue as nossas fronteiras. Para onde o inimigo tem tomado vantagem, onde o inimigo tem, sabe, tentado fazer-nos ficar empacados no nosso chamado, o inimigo tem, sabe, nos manipulado e ganhado, sabe, diminuído as nossas fronteiras, seja em qualquer área da nossa vida, para nos anular na nossa corrida da fé, sabe? Nós podemos nessa noite falar, Senhor, como Jabez falou, Senhor, alargue as minhas fronteiras e preserve-me de todo o mal, de toda aflição. Deus ouviu Jabez e Deus escuta você e a mim. Deus escuta a nós, porque Jesus disse, tudo que pedi ao Pai em meu nome eu farei. Nós somos homens e mulheres de fé, vivemos pela fé, andamos pela fé, nos movemos pela fé. E pela graça de Deus, nós desfrutamos da sua presença, do chamado que Ele tem para as nossas vidas. Não sejamos desobedientes à visão celestial. Deus está trabalhando em nossas vidas neste exato momento. Ele entende o que está acontecendo conosco. Ele realmente quer que tenhamos uma vida de fé e que andemos debaixo da sua preciosa graça. Ele atende os nossos pedidos, Ele cuida, Ele liberta, Ele salva. Deus está agindo nesse exato momento em nosso benefício. Devemos crer, acreditar e andar por fé. Ele alargará as nossas fronteiras para que possamos saltar muralhas que nos oprimem. Só assim poderemos honrar e dar glória ao nosso Deus. Nunca devemos desistir da nossa fé, no chamado que Deus tem para nossas vidas. Não devemos retrair, porque o que vence este mundo tenebroso é a nossa fé. 1 João capítulo 5, versículo 4. Por isso o inimigo quer diminuir as nossas fronteiras, para que nós ficamos empacados no nosso chamado e não exercemos a nossa fé. Por isso necessitamos pensar o que tem diminuído as fronteiras do nosso chamado e pedir a Deus, Senhor, alargue as fronteiras. Como Jabez fez e como Deus respondeu. Olha, amados irmãos, em Mateus capítulo 15, Jesus diz o seguinte, Mateus 15, versículo 13, Jesus disse, ele, porém, respondeu, toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Será arrancada. Toda planta que o meu Pai não plantou será arrancada. Esse processo às vezes dói, mas é preciso para que experimentemos a vontade de Deus em nossas vidas. Precisamos deixar a palavra de Deus penetrar em nossos corações, gerando fé, e assim, agindo, seremos curados nas nossas emoções.
Tem plantas que não foram Deus que plantou em nossas vidas e que precisam ser arrancadas. Nós precisamos permitir que Deus arranque essas plantas que Ele não plantou, para que nós possamos dar frutos, e frutos que permanecem para sempre. Sabe, se hoje ouvirdes a sua voz, Hebreus capítulo 3, versículo 8, 7 e 8. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração. A vontade de Deus jamais irá te levar onde a graça dele não possa te proteger. Em qualquer lugar, em qualquer situação que você estiver na vontade de Deus, você estará protegido por sua graça. E a graça de Deus é melhor do que a nossa própria vida. Davi disse em Salmo 5, eu confio na sua graça. Em Salmo 63 ele diz, porque a tua graça, Senhor, é melhor do que a minha própria vida. Vamos confiar na graça de Deus como Davi. Vamos pedir a Deus para alargar as nossas fronteiras nas áreas que nós necessitamos que sejam alargadas. Como Jabez. Ó Deus, livra-nos da aflição, de todo mal. Jesus orou por nós, Pai, não peça que os tires do mundo, mas que os preserve do mal. Ele está conosco no chamado que Ele tem para as nossas vidas. Não retraia. Se Deus coloque algo no seu coração para fazer, faça-o com todo entendimento, com todo esforço no Senhor. Paulo disse para o rei Agripa, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas do arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneça até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo deveria padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria luz ao povo e aos gentios. Paulo não foi desobediente à visão celestial. E nós também não devemos ser desobedientes à visão celestial. Deus tem um plano para as nossas vidas nesse exato momento. Ele está atento às nossas orações. Ele está atento às nossas petições. Senhor, alarga as nossas fronteiras. Ajuda-nos, Senhor, no nosso chamado. Livra-nos, Senhor, das aflições da vida. Protege-nos. Porque a graça de Deus estará nos protegendo e cuidando de cada um de nós. Vamos em frente, de cabeça erguida, confiando no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Somos homens e mulheres nascidos de novo, salvos pela graça de Deus, indo em direção à eternidade. Com Jesus prevaleceremos. Amém? Aleluia. Se você está nos assistindo nessa noite e ainda não tem certeza da sua salvação, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Paulo, que nós falamos nessa noite, o mesmo Paulo disse em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Paulo disse também em Efésios 2, 8 a 10, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de obras, é dom de Deus. Sabe, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados.
Ele ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, entregue a sua vida a Jesus neste momento. Onde você está, como você estiver, abaixe a sua cabeça. Fala assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia. E eu confesso, Senhor Jesus, como o meu Senhor e Salvador pessoal. Entre no meu coração, me dá uma nova vida, um novo começo, uma nova esperança. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus fala que nova criatura é. As coisas antigas já se passaram. Tudo se fez novo. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja aqui pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Pastor, eu orei contigo. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Não sejamos desobedientes à visão celestial. Vamos rompendo de fé em fé. Pela graça de Deus, prevaleceremos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém.